Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast e hoje eu estou aqui com a Cameli Rabelo. Ela é a atual co-founder da Escola Exchange. Gente, para quem não conhece, acho difícil eu não conhecer, para te falar a verdade, mas a Cameli, ela tem um pé desde quando ela entrou para vendas, né, em ajudar aí profissionais de vendas a se formarem, e hoje ela está aí com a Exchange, uma aceleradora de vendedores, para poder colocar essa mão na massa e fazer esses vendedores venderem cada vez mais. Cameli, seja muito bem-vinda. Obrigada, Larissa. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar dos eventos de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto que não era tão frequente dentro do meio de vendas, mas tem se tornado cada vez mais presente para todos os vendedores, em todos os cenários. A gente vai falar sobre a hipnose em vendas. E aí, para começar, Cameli, eu queria que você contasse para o pessoal como que funciona essa hipnose. Boa, ótimo. Bom, acho que é legal eu começar contando a minha jornada, né, com a hipnose. Eu sempre fui uma pessoa muito focada em desenvolvimento e focada em capacitação. Acho que desenvolvimento contínuo é um valor pessoal, né? Eu acho que eu apliquei durante muitos anos o desenvolvimento contínuo como valor na OMI, que foi a empresa que eu atuei como diretora comercial antes de fazer minha transição como empreendedora. Mas independente desse valor existir na OMI, sempre foi um valor que esteve presente na Cameli, né? Como pessoa e como profissional. Então, eu sempre busquei desenvolvimento contínuo, eu sempre busquei desenvolvimento na área de vendas, eu atuo na área comercial já há mais de 14 anos, sempre na área de tecnologia, com RP, e eu sempre tive um pé muito voltado para soft skills, né? Então, eu sempre tive um pezinho muito voltado a me desenvolver em competências e habilidades comportamentais para vender mais. E aí, no ano passado, eu acho que eu estava ávida por uma coisa disruptiva, porque eu já tinha estudado 1 milhão de coisas, inclusive programação neurolinguística aplicada a vendas, aplicada à liderança, e aí eu resolvi me desenvolver em hipnose, fiz um curso de hipnoterapia. Era engraçado, porque na turma, 95% dos alunos eram terapeutas, e só eu, diretora comercial, fazendo curso de hipnoterapia, né? Então, foi, no mínimo, curioso. Mas tem muita gente que me pergunta, mas você fez a formação como hipnoterapeuta para aplicar hipnose na venda? Não, eu não fiz com o objetivo de aplicar a hipnose na venda, eu fiz com o objetivo de autodesenvolvimento e de buscar uma ferramenta, principalmente num momento de pandemia, no momento onde o mental ali do vendedor ele está tão abalado para concretizar, né, as vendas e para entregar os resultados, que eu realmente fui em busca de uma ferramenta, de uma metodologia que pudesse ajudar o vendedor a performar sem deixar sua mente subconsciente auto-sabotar, né? Então, na verdade, a hipnose ela é um instrumento que eu utilizo na Exchange como palestrante para treinamento de vendedores. Então, a gente normalmente usa a hipnoterapia coletiva em convenções de vendas, em kickoff de vendas, né? Em eventos coletivos, um evento onde a gente consegue aplicar a hipnose de forma coletiva com os vendedores. Uhum. Então, não tem nada disso. Ninguém vai sair daqui hipnotizando o comprador para poder assinar contrato, né? Não vai. Até porque é um ponto importante, Larissa, que toda hipnose é uma auto-hipnose. Ninguém tem o poder de hipnotizar ninguém. As pessoas são hipnotizadas porque elas permitem. Infelizmente, algumas de uma forma consciente, sabem, outras infelizmente, por não ter conhecimento do que é hipnose, acabam sendo hipnotizadas, sendo permitindo ser hipnotizadas sem perceber que aquilo está acontecendo, né? Mas pura e simplesmente porque não sabe o que é hipnose. Perfeito, mas não é o nosso caso aqui. A gente vai usar dessa ferramenta, né, dessa metodologia mesmo, para poder nos preparar para a gente estar cada vez melhor, inteiro, com o mindset adequado para entrar para aquela venda, né? E aí eu queria começar fazendo uma outra pergunta. Existe alguma técnica específica para utilizar, para eu conseguir executar essa hipnose? O que eu tenho que fazer ali para eu poder
me auto-hipnotizar? Boa, ótima pergunta. Existe sim um processo para você fazer auto-hipnose. Eu acho que é tão importante quanto explicar o processo, é explicar como é que a mente funciona, porque senão o processo pode não fazer tanto sentido. A nossa mente, ela tem 3 camadas, né? Ela tem uma camada inconsciente, que é responsável pelas nossas funções autônomas, e aí a gente não vai entrar tanto aqui, porque é o que a gente não precisa fazer esforço nenhum para funcionar, né? Então, você respira sem pensar que precisa respirar, teu coração bate sem pensar que precisa bater. Então, você tem uma parte ali da tua mente inconsciente que é responsável por todas essas funções autônomas. Depois, você tem a tua mente subconsciente. E o subconsciente é responsável pelas tuas memórias de longo prazo, né? É o que te protege emocionalmente falando, né? Então, tua mente subconsciente, ela guarda emoções de longo prazo justamente para você saber como agir nas emoções hoje, na vida adulta, né? Então, existem vários fatores causadores iniciais até os 7 anos de idade que gravam ali na tua memória, porque você imagina, a gente nasce com a nossa mente não programada, né? A nossa mente não está programada para nada. Você nasce uma folha em branco. Eu brinco sempre que é igual barata. Você vê uma barata no chão, a maioria das pessoas sente nojo, sente medo. Mas quando você era criança, você não sabia o que era nojo, o que era medo de barata. Em algum momento, alguém gritou: olha a barata, sobe na cama, chama alguém, não sei o quê. E aquilo ficou programado na tua mente. Então, a nossa mente subconsciente, ela é uma folha em branco quando a gente é criança. E até os 7 anos de idade, existem efeitos causadores iniciais emocionais que começam a formar a nossa programação mental. Depois dos 7 anos de idade, tudo que acontece são só fatores causadores subsequentes, quer dizer, é reforço do que já aconteceu até os 7 anos de idade. Então, a tua mente subconsciente, ela é responsável pelas memórias de longo prazo. E aí a gente tem a mente consciente, que é responsável pelas memórias de curto prazo. Lembrar o telefone do cliente, lembrar o nome do cliente, né? Então, todas essas memórias de curto prazo são processadas na tua mente consciente. Qual é o ponto, eu acho, ponto-chave para o entendimento da hipnose? 95% das nossas decisões, elas são tomadas com o que existe na nossa mente subconsciente. Então, a gente tenta racionalizar a nossa tomada de decisão diária, só que, na verdade, não é racional, né? Então, as nossas decisões, o que a gente... a forma com que a gente age, o nosso comportamento diário, ele é totalmente baseado no subconsciente, né? Na programação mental do subconsciente. E isso é muito perigoso, porque se você deixar a tua mente tomar conta de você e não você tomar conta da sua mente, pode ser um desastre, não só em vendas, né? Com certeza. Então, eu acho que o ponto importante é explicar isso primeiro para que as pessoas entendam o que é a hipnose. Então, a hipnose, gente, nada mais é que... Então, pensa o seguinte, você tem a mente subconsciente e você tem a mente consciente. 95% das decisões são subconscientes. E existe uma camada protetora, que a gente chama de fator crítico, entre a mente subconsciente e a mente consciente, que é como se fosse o segurança da balada. Ele não deixa uma nova programação entrar. Ele fala, não, essa programação aí é nova, isso não tem nada a ver com o que eu estou acostumado, né? Com os fatores causadores iniciais, os fatores causadores subsequentes da minha jornada, da minha vida, me fazem crer, né? Criam uma crença no meu subconsciente que tem que ser desse jeito, que não vai funcionar de outro jeito. Então, todas as vezes que tenta entrar uma nova sugestão, que a gente chama no subconsciente, o fator crítico da mente fala, não, você é diferente, você não pode entrar. Né? Como se estivesse rolando uma festa do branco no teu subconsciente e alguém de vermelho tentasse entrar. Não vai entrar, porque é uma ideia nova. E essa ideia nova pode ser prejudicial. Então, o que é a hipnose? A hipnose é quando você consegue ultrapassar o fator crítico da mente consciente e inserir no seu subconsciente uma nova ideia aceitável. Uma nova sugestão para o teu subconsciente. Basicamente é isso. E aí, quando você pergunta assim, Camélia, existe técnica, né? Existe algum método para eu fazer a auto-hipnose? Existe. Por quê? Porque o melhor momento para você inserir uma sugestão nova, para você inserir uma ideia nova no teu subconsciente, é um momento de ócio, é um momento de tranquilidade, é um momento de... quase que quem faz meditação aí, quase que um momento de meditação, sabe? Você tem que estar num momento de tranquilidade para conseguir fazer a auto-hipnose. Então, sim, existe um método. Normalmente, eu vou falar o método que eu uso,
para fazer minha auto-hipnose, que é desligar o meu interruptor interno. Então, eu faço um processo de realmente colocar o dedinho como se fosse um interruptor, desligar, contar até 3, fechar os olhos sozinha e inserir na minha mente subconsciente o que a gente chama de compound, né? De reforço positivo que eu quero para o meu dia. Então, eu acho que o método nada mais é do que você ter um momento seu, né? Um momento só seu de tranquilidade para que você possa inserir no teu subconsciente o reforço positivo que você quer imprimir na tua programação. Perfeito. E aí cada um de nós vai ter um momento ou vai ter a sua própria técnica, né? Igual você falou, eu aperto o botãozinho. Às vezes tem muita gente que eu vejo que eu só consigo meditar se eu sento com as pernas cruzadas. Outra pessoa, não, eu medito até deitada. Então, acho que a primeira dica é, gente, descubra como que você consegue atingir o seu, vamos dizer assim, o seu ápice de tranquilidade, né? Quando você está totalmente não é zen, né? Mas você está totalmente inteiro dentro de você mesmo. Então, você está pensando em você mesmo naquele momento para você conseguir fazer algo. E aí, quando você descobrir que isso aconteceu, observa o que te fez chegar até nisso. Porque essa vai ser sua técnica para você aplicar a auto-hipnose. Entendi direitinho? É isso aí, é isso aí. Cada um desliga o seu interruptor interno do seu jeito. Perfeito. E assim, a gente sabe, e eu mesma, assim, experiência minha, não praticava, ou até mesmo hoje ainda não pratico com frequência a hipnose. Por falta de hábito mesmo. E eu acho que, assim, isso não é algo que eu vou fazer agora e vai resolver para mim por um bom tempo, correto? Na verdade, assim, as pessoas, normalmente, assim, primeiro que eu acho que o primeiro obstáculo é conhecer a hipnose. Depois que você conhece a hipnose, o segundo obstáculo é criar o hábito para todo mundo, né? E aí o que eu recomendo tem um livro que eu gosto bastante, apesar dele ser longo, eu acho que as milhares de páginas que ele tem poderiam ser reduzidas em o conceito poderia ter sido resumido em um capítulo, que é o Poder do Hábito, mas eu gosto muito do conceito do livro Poder do Hábito, que é a repetição, né? Então, se você repete aquele determinado comportamento, aquela atividade durante 26 dias recorrentes, diariamente, você vai obrigatoriamente imprimir na sua mente um novo hábito. Né? Isso acontece para reeducação alimentar, isso acontece para atividade física, para qualquer coisa. E aí tem um conceito de um outro livro que fala sobre ritmo hipnótico. E o ritmo hipnótico é exatamente isso, né? Se você começa a se permitir ser hipnotizado, que você está se permitindo, pela televisão, por um amigo, por um familiar, por qualquer pessoa, né? Porque você está permitindo que algumas pessoas insiram mensagens, insiram sugestões, insiram ideias no seu subconsciente. E essas ideias, essas sugestões podem ser negativas. E isso cria um ritmo hipnótico. Você começa a pensar daquela maneira, você começa a se posicionar daquela maneira. Então, o que você faz, o que você está fazendo, na verdade, quando você faz uma auto-hipnose diariamente, é criar um ritmo hipnótico baseado no que você quer e não no que os outros estão imprimindo no teu subconsciente. Então, é o teu ritmo hipnótico sendo colocado ali no teu subconsciente por você. Então, o que eu sugiro? Que você utilize da metodologia, né, do poder do hábito, que é a repetição. Né? Então, se você executar a auto-hipnose durante um mês, por exemplo, todos os dias, você vai criar o hábito. Você vai estar desenvolvendo esse hábito. E vai chegar uma hora que você não vai precisar nem de ancoragem, nem de nenhum gatilho, nada. Você vai fazer... Hoje, por exemplo, eu faço minha auto-hipnose diária sem nenhum lembrete. Mas existem, obviamente, alguns hackzinhos para quem não tem o hábito ainda para começar a fazer, com certeza. Uhum. E assim, mas por que fazer a hipnose em vendas? Qual que é a diferença que isso vai fazer no meu dia a dia como vendedora? Eu acredito que boa parte, e aí eu tenho um case de sucesso de um cliente meu que para mim foi a maior comprovação disso,
Eu tive um cliente, tenho ainda, né? Porque a gente ainda tem 2 sessões de coaching para fazer. Mas eu tenho um cliente que ele estava desde setembro do ano passado sem vender nada. E ele é CEO de uma empresa com um produto extraordinário, uma solução extraordinária. Aquela solução que quando você olha, você fala assim, impossível não comprar. É perfeito, é incrível. E ele estava desde setembro sem vender absolutamente nada. Ele teve que desligar boa parte da equipe dele de Inside Sales por conta da pandemia. Ele voltou a vender e ele não estava vendendo. E aí ele me pediu ajuda em janeiro desse ano. Eu comecei a mentoria com ele em janeiro desse ano. Nós fizemos 2 sessões em janeiro. E em janeiro ele não vendeu nada. E chegou um momento, porque eu faço a curadoria das reuniões dele, né? Então, eu assisto as reuniões e vou pontuando as metas, o que ele precisa fazer, o que ele precisa estudar, o que ele precisa melhorar. E eu comecei a perceber nas reuniões dele que o problema não estava na metodologia, não estava em técnica de venda, não estava em falta de conhecimento de vendas, estava no subconsciente. Ele sabe quando você assiste a reunião de um vendedor e você percebe que o vendedor não tem autoconfiança? Ele não tem autoconfiança para estar naquela reunião e é perceptível para qualquer um. E aí eu propus fazer uma dinâmica de hipnose coletiva com ele e com o time dele. E ele topou, nós fizemos e de fevereiro para cá ele já fechou 6 contratos. Alguém que não estava fechando nada. Nenhum. E quando eu vejo as reuniões dele hoje, é perceptível que a mudança foi uma mudança de comportamento, foi uma mudança de autoconfiança, de automotivação, de acreditar na solução dele, de acreditar nele. Então, na minha visão, a hipnose, ela, obviamente, ela tem benefícios para qualquer pessoa e para qualquer profissional. Mas na área de vendas, a pressão é muito grande. A pressão da meta é muito grande. As frustrações, elas são intensificadas, porque você imagina, sei lá, um gestor de RH. Ele precisa contratar 5 pessoas, contratou 3. Não deu. Na próxima, a gente contrata os outros 2 que faltaram. Tá faltando profissional no mercado, tá faltando... Não é tão tangível essa frustração. Para o vendedor, essa frustração ela é muito tangível, porque assim, olha, você precisa entregar 20 mil reais de NMRR. O cara entrega 3, ele se sente o pior profissional do universo. E assim, é muito claro, né, para todo mundo, não só para o vendedor, né? Aquilo ali está sempre aberto para todo mundo, né? E imagina só, você já precisa fechar os 20. Você faz 5 ligações, já recebe pelo menos uns 2 não aí de cara. Pode ser que aconteça. Então, já é uma pressão natural, né? É isso. Né? Então, na minha visão, a auto-hipnose é uma ferramenta incrível para qualquer pessoa, mas para quem trabalha em vendas, eu acho que quase que deveria ser obrigatório, sabe? Antes de começar o dia. Para te ajudar, né? A te ajudar a controlar seu mindset mesmo, né? Porque é isso aí. Eu falo que é incrível, gente. Se você chega falando que você não vai conseguir falar com ninguém, você não consegue. Você pode tentar de todos os telefones do planeta, mas ninguém vai te atender. Parece que é a conspiração, né? Mas na verdade foi a gente que criou isso dentro do nosso próprio ecossistema. Então, é uma das maneiras que a gente tem de tentar controlar mais esse mindset, principalmente, igual você falou, no momento de tanta incerteza, de tantas mudanças que a gente vive em meio a uma pandemia, né? E aí, para finalizar, eu queria só que você deixasse claro uma dúvida que muita gente tem, às vezes, quando eu falo desse assunto, né? Qual que é a diferença de hipnose para gatilhos mentais? Boa. Na verdade, assim, quando a gente fala de gatilhos mentais, a gente está falando do seguinte: o ser humano adulto, ele toma, em média, 35 mil decisões por dia. Isso já foi comprovado por estudos de Harvard. São 35 mil decisões por dia que um ser humano adulto toma. Então, o que acontece? A nossa mente, ela começa a criar
atalhos para tomada de decisão, porque o cérebro tem a sua inteligência, né? Então ele fala, olha, já que eu preciso tomar tantas decisões por dia, eu vou separar o que são decisões simples, de decisões complexas, de decisões que demandam usar o meu neocórtex ali, né? E decisões que são totalmente corriqueiras. Por exemplo, se eu ligo o soneca ou se eu levanto, se eu vou de chinelo para o banheiro ou se eu vou descalço para o banheiro. São decisões muito simples. Então, o que acontece? Naturalmente, o cérebro começa a criar atalho para tomada de decisão. E é nesse atalho para tomada de decisão que entram os gatilhos mentais. Então, os gatilhos mentais, eles funcionam como um atalho para tomada de decisão do cliente. Então, quando você usa gatilho de autoridade, né, quando você prova que a empresa é uma empresa que se pode confiar, quando você prova que o vendedor é um especialista na área, quando você usa gatilho de prova social, que você mostra para o cliente que existem outras pessoas, referência no mercado usando a sua solução, quando você usa gatilho de reciprocidade, você entrega alguma coisa para o cliente, ele vai sentir a necessidade de retribuir. Então, esses gatilhos, né, são gatilhos que usam desse atalho para impulsionar a tomada de decisão do cliente. Quando a gente está falando da hipnose, a hipnose é um processo de inserção de sugestão no subconsciente através de um processo de romper esse fator crítico da mente para inserir uma nova sugestão, né? Então, são mecanismos muito parecidos, né, de ultrapassar fator crítico da mente, mas a hipnose ele é um processo de inserir novas ideias, inserir novas sugestões, tirar daquele subconsciente ideias enraizadas, às vezes, por anos, de fatores causadores emocionais da vida, né, do histórico da vida da pessoa, e inserir novas sugestões. Então, é muito comum, por exemplo, você ver vendedores que, por questões da infância, desacreditam no potencial dele. Por questões da infância, desacredita que ele pode ter sucesso, desacredita que ele pode ser rico, desacredita que ele pode ter prosperidade financeira, desacredita que ele pode ser um vencedor na vida, porque em algum momento na infância alguém disse que ele era um derrotado. E aquilo ficou no subconsciente e ele nem percebe. Então, quando a gente usa a hipnose, a gente está remexendo ali no lixo emocional para substituir por uma sugestão nova. Quando a gente usa o gatilho mental, ele é utilizado para ultrapassar esses atalhos aí, né? Para passar por esses atalhos mentais que a nossa mente cria por conta do volume de decisões para fazer com que o cliente tome uma decisão de uma forma mais rápida, talvez. Perfeito. Então, não tem coisas em comuns, né? Mas nada impede da gente até utilizar os dois, né? Eu posso fazer a minha auto-hipnose aqui agora, entrar para uma reunião e usar gatilhos mentais dentro dessa reunião. É até bom que a gente faça isso, né? Para conseguir direcionar melhor ali aquela oportunidade, aquele lead para o caminho que a gente deseja, né? Então... Eu queria deixar uma dica, Larissa, porque a gente acabou falando sobre hábito e provavelmente muitas pessoas, assim como você, podem ter dificuldade de criar esse hábito, né? Então, 2 sugestões que eu quero dar para vocês aí, para você criar, até você criar esse novo hábito, que 2 coisas que eu fiz e que funcionaram muito bem para mim. Uma é criar uma mensagem no seu despertador. Então, ao invés de você despertar com aquele horário na sua tela, coloca uma frase, sabe? Tipo, a minha frase, por exemplo, no meu despertador é bora bater meta. Então, eu já acordo condicionada, né? Então, eu crio no meu subconsciente, assim, hoje eu vou bater meta. Todo dia é meu dia de bater meta. E você pode colocar qualquer mensagem no seu celular. Você pode colocar, eu sou um sucesso, eu sou uma vencedora, né? Então, coloca uma mensagem que insira no seu subconsciente esse compound positivo através do seu próprio despertador do celular. E uma outra coisa que funciona muito bem também, que funcionou para mim, é você espalhar pela casa post-its com a sua mensagem de auto-hipnose. Então, você pode colocar... Eu colocava na cabeceira da cama, colocava no banheiro e colocava do lado do meu computador. Então, se eu não fizesse a minha auto-hipnose na hora que eu acordei, eu faço quando eu vou tomar banho. Se eu não fizer na hora de tomar banho, eu vou fazer antes de entrar na reunião com o cliente.
Hoje eu não tenho mais os post-its espalhados pela casa, mas nos primeiros dias eu precisei colocar para criar o hábito. Perfeito, essa da mensagem eu ainda não tinha e adorei, viu? Vou colocar mesmo, a gente começar a se reprogramar. Então é isso, viu, Cameli? Queria te agradecer muito e, gente, se vocês quiserem, a Cameli é super aberta lá no LinkedIn, podem chamar ela, podem me chamar também se eu puder contribuir para vocês conseguirem aí descobrir, né, como fazer essa hipnose e como utilizar isso a seu favor, né, para a gente bater meta. Então, eu queria te agradecer muito, viu, Cameli? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Larissa, eu que agradeço. E uma mensagem final aí para o pessoal que está ouvindo a gente. Se você entender que faz sentido para sua empresa fazer um evento motivacional, que não seja só motivacional, mas que explique para o teu time de vendas, né, como é que a mente funciona, como é que funciona a programação mental de um vendedor de sucesso, e que de fato entregue uma ferramenta, entregue uma metodologia para que o teu vendedor tenha essa autonomia diária, né, e não dependa da liderança motivando, não dependa da liderança gerando essa autoconfiança no vendedor, porque eu que trabalho diretamente com líderes te falo, às vezes os líderes falam, nossa, Cameli, eu tô exaurido, eu tô exaurida, porque eu tenho que me automotivar, eu já tenho que fazer isso por mim, e às vezes eu sinto que a minha equipe espera de mim que eu faça isso por eles também. E é uma carga muito pesada para quem é líder, né? Então, se você é líder e quer dar essa ferramenta para o teu liderado, quer empoderar o teu liderado para que ele se automotive, para que ele tenha autoconfiança, para que ele tenha o poder de fazer isso por ele, sem depender da liderança, sem depender de ninguém, pode me chamar no LinkedIn que eu vou ter o maior prazer em participar do teu evento. Perfeito, muito obrigada. Tchauzinho, Cameli. Obrigada a você, Larissa. Tchau, tchau.